Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nesses primeiros capítulos de Levítico, amados, nós vemos os sacrifícios e ofertas que foram ordenados por Deus. Então, nós já vimos no capítulo 1 sobre o holocausto, no capítulo 2 sobre a oferta de cereal, no capítulo 3 a oferta de comunhão ou oferta pacífica, e hoje o ensinamento no capítulo 4 é sobre a oferta pelo pecado. Essa oferta era uma oferta específica para o pecado sem intenção, ou seja, o pecado cometido por ignorância. Quando a pessoa tomava consciência de que pecou, ela ia lá e oferecia esse sacrifício a Deus, essa oferta a Deus. Então, nós vemos aqui no capítulo 4 as instruções de como que deveria ser de cada caso. Se fosse o sacerdote que tivesse pecado, se fosse a comunidade de Israel, se fosse um líder da comunidade, ou então alguém, um homem ou uma mulher da comunidade que tivesse pecado, mas sem intenção. Então, todo esse capítulo 4 nos fala sobre essa oferta específica pelo pecado, mas é um pecado que foi cometido por ignorância. Então, nos versículos 1 e 2, está escrito assim, Levítico 4, 1 e 2. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim se fará. E aí vai dar todas as diretrizes de como deve ser feito, como eu já mencionei. Se for o sacerdote ungido, o que ele deve fazer, se for a comunidade de Israel, o que deve ser feito, se for um líder, se for alguma pessoa da comunidade, enfim, vem todas as diretrizes. Mas é interessante que isso aqui está falando sobre os pecados sem intenção. E em todos eles, amados, o que é interessante é porque diz assim: quando a pessoa tiver o que? Consciência de que pecou. Quando vai falar ali, se for toda a comunidade de Israel, quando a comunidade tiver consciência que pecou, então eles vão entregar essa oferta. Se for um líder, quando conscientizarem esse líder de que ele pecou e ele tiver essa consciência de que de fato ele pecou, ele vai entregar essa oferta. Se for alguém da comunidade, quando conscientizarem essa pessoa de que ela pecou, conscientizarem ela do seu pecado, ela vai trazer ao Senhor essa oferta, esse sacrifício. Isso é interessante, amados, porque quando nós trazemos para a nossa realidade hoje, nós podemos aplicar essa verdade aqui na nossa vida de duas formas. A primeira delas é quando nós nascemos de novo. Então, se você já depositou a sua fé em Cristo Jesus, você já nasceu de novo e você já precisou o quê? Se conscientizar do seu pecado, ou seja, você teve a consciência e se arrependeu e então depositou a sua fé em Cristo Jesus. Todos nós, quando cremos em Cristo Jesus, nós temos visto, fazer um adendo aqui, nós temos visto muitos apelos para a crença no Evangelho e muitas vezes esses apelos, você aceita Jesus? E esse aceitar Jesus tem, assim, às vezes uma conotação um pouquinho diferente do que está na palavra de Deus. Não é sobre aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Não, eu reconheço que eu preciso de Jesus. É diferente de eu aceito Jesus. Por isso que muitas vezes nós temos visto as pessoas se dizerem cristãs, mas de fato não são cristãs. Porque o verdadeiro nascer de novo, o verdadeiro cristianismo, amados, é exatamente quando nós nos conscientizamos do nosso pecado, assim como essas pessoas aqui, ou a comunidade, ou o sacerdote, eles pecavam e eles precisavam se conscientizar que eles tinham pecado. E o novo nascimento acontece exatamente quando nós nos conscientizamos da nossa
natureza pecaminosa, nos conscientizamos que sem Cristo o ser humano está morto em seus delitos, em suas transgressões, em sua iniquidade, que sem Cristo nós não temos vida, e então nós nos conscientizamos nisso, e então eu quero crer em Cristo Jesus. Não é simplesmente, eu aceito Jesus. Não é, eu creio na obra que Cristo Jesus fez. Ele me redimiu, ele me resgatou da morte e me trouxe para a vida. Ele perdoou todos os meus pecados. Então, quando nós nos tornamos conscientes disso, acontece basicamente o que acontecia aqui. Nós estamos fazendo esse paralelo, essa comparação. Lá no Antigo Testamento, a pessoa se conscientizava de que tinha pecado, ela não fez intencionalmente, mas ela se conscientizou: o que eu fiz é um pecado contra o Senhor. Ela ia lá e oferecia um sacrifício. Hoje nós nos conscientizamos da natureza pecaminosa do ser humano, nos conscientizamos dos nossos pecados e não vamos fazer uma oferta a Deus, mas recebemos pela fé a oferta feita por Cristo Jesus. Ele se entregou em nosso favor para nos perdoar e nos redimir. Então, essa é a primeira característica dessa comparação que nós estamos fazendo aqui nesse capítulo 4 entre a oferta da oferta pelo pecado, o que era feito lá no Antigo Testamento, e a realidade para nós hoje, no pós-cruz, na nova aliança. Então, a primeira aplicação que nós fazemos é no novo nascimento. Precisamos o quê? Nos conscientizar dos nossos pecados, nos arrepender. Arrependimento exige consciência de pecado. Não existe eu me arrepender. Você já viu aquelas pessoas que chegam uma para outra e dizem assim: me perdoe se eu fiz alguma coisa que te magoou? Não, amados, isso daí não é arrependimento, porque arrependimento exige consciência. Arrependimento é: me perdoe por isso que eu fiz por você. Exige a consciência de que você fez algo que magoou aquela pessoa. Isso estou falando aqui num relacionamento entre pessoas, né? Arrependimento sempre envolve, vamos dizer assim, a consciência de algo. Então, quando nós nos arrependemos para o novo nascimento, nós nos conscientizamos da nossa natureza pecaminosa, de todos os nossos pecados e de que sem Cristo Jesus nós estávamos mortos, não temos vida sem Cristo. Aí nós fazemos o quê? Eu creio em Jesus, o que muitas vezes é dito por aí: eu aceito Jesus. Eu não gosto muito dessa palavra, eu aceito Jesus. Aceita para quê? Aceita como o quê? Aceita o quê de Jesus? Só a parte do amor, da bondade, mas você aceita que de fato você estava morto, sem Cristo você não tem vida, você estava morto e você precisa de Cristo Jesus para ter vida, é isso que você aceita? Então isso de fato é a fé em Cristo Jesus. É receber o benefício da oferta pelo pecado feita por Cristo Jesus. Ele foi essa oferta pelo nosso pecado. Então, quando nós nos tornamos conscientes disso, nós o quê? Nos arrependemos, ou seja, mudamos a nossa forma de pensar. Reconhecemos: sem Cristo eu estou morta, não quero continuar a viver morta, quero a vida e vida eterna, então eu deposito a minha fé em Cristo Jesus. Então, essa oferta que nós vemos aqui em Levítico 4 revela essa oferta que foi feita por meio de Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus em nosso favor. Que nós acessamos os benefícios dessa oferta ao nos conscientizarmos do pecado. Veja que os ofertantes não tinham como realizar essa oferta sem antes se conscientizar do seu pecado. Primeiro, eles precisavam reconhecer: eu pequei contra Deus. Eu errei, eu pequei. E então eles iam oferecer esse sacrifício, essa oferta. E do mesmo jeito para o novo nascimento, nós precisamos ter consciência de que sem Cristo nós estamos mortos em nossos pecados e transgressões. Quando temos essa consciência, nos arrependemos, ou seja, depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, reconhecemos. O que é o arrependimento? Eu reconheço que eu estou indo num caminho de morte, mas eu quero o caminho de vida e vida eterna. Então, eu saio desse caminho de morte e agora deposito a minha fé em Cristo Jesus. E aí nós o quê? Nascemos de novo. E então a oferta pelo pecado tem o seu efeito sobre nós. A oferta feita por Cristo Jesus. E aí nós nos tornamos pessoas o quê?
perdoadas, redimidas, porque Cristo Jesus fez essa obra e obra completa. E a outra aplicação para a nossa vida não é só ao nascermos de novo, para o novo nascimento, mas é também durante a nossa jornada, a nossa caminhada cristã. Nós pecamos contra o Senhor muitas vezes, sem a intenção de pecar. E aí, quando nós nos tornamos conscientes disso, eu pequei aqui. Eu pequei contra o Senhor, eu falhei aqui, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Quando nós temos essa consciência, nós não vamos, como era aqui no Antigo Testamento, ir lá oferecer um sacrifício a Deus, levar uma oferta de sacrifício a Deus. Não, por quê? Porque Cristo Jesus já fez isso em nosso lugar. Mas nós vamos o quê? Vamos reconhecer. Quando tomamos consciência, nós reconhecemos e entramos no caminho do arrependimento. A palavra arrependimento, no original grego, ela é o quê? Metanoia. E o que significa metanoia? Mudança de mente, conversão, mudança de caminho. Ou seja, se eu tenho consciência de que eu pequei contra Deus, eu me volto para o Senhor, reconheço isso, recebo o perdão de Deus, por quê? Porque Ele já me perdoou em Cristo Jesus, a oferta pelo pecado já foi entregue de uma vez por todas, uma única vez e de uma vez por todas, e então eu recebo o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus e não volto mais a cometer aquele erro, eu saio daquele erro, daquele pecado e eu começo a traçar um novo caminho, uma nova jornada. Esse é o nosso processo de santificação, amados. Por isso que a Bíblia nos fala, lá em Hebreus 10:14, eu sempre cito esse versículo para os irmãos, que Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício. Por meio de um único sacrifício, Deus nos tornou perfeitos para sempre. E daí a Bíblia diz ali, em Hebreus 10:14, tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós já recebemos a nossa natureza perfeita, pura, que é a nossa nova vida, o nosso espírito regenerado. Mas nós estamos no processo de santificação. Ou seja, nós estamos colocando em prática essa vida da redenção, a vida da regeneração. Por isso, amados, que é tão importante nós termos consciência da nossa caminhada, consciência do que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Para quê? Para que nós saibamos como que Deus pensa, para que nós possamos nos alinhar à forma de viver de Deus, do reino de Deus. Quando nós olhamos aqui, em Levítico 4, nós vemos que era quando alguém pecar sem intenção, ou seja, é um pecado por ignorância, não está fazendo aquilo, deliberadamente, eu vou pecar porque eu quero pecar. Não, está fazendo isso sem a intenção de pecar, mas pecou. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, para nós diminuirmos esse tipo de situação na nossa vida, nós precisamos do quê? Do conhecimento da verdade, para que a gente conheça como Deus pensa, como Ele age, como Ele vive, como Ele faz. Precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos caminhar nessa vida de fé, de confiança em Deus, porque a vida do justo é pela fé. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos enche com essas verdades, e quanto mais cheio das verdades de Deus nós somos, mais nós nos alinhamos a Ele. Vê que é uma caminhada, amados, uma caminhada de santificação. Cristo já foi essa oferta pelo pecado em nosso lugar. E agora nós podemos usufruir dos benefícios dessa oferta, que ele mesmo foi essa oferta. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar de todo pecado. Então, o sangue derramado de Cristo Jesus, por causa do sangue derramado, nós fomos redimidos, fomos resgatados, fomos regenerados. E agora, como redimidos, resgatados e regenerados, nós precisamos o quê? Viver essa vida, a vida de um redimido. O apóstolo Pedro escreve sobre isso e eu quero ler com os irmãos. Olha que interessante, deixa eu abrir minha Bíblia aqui em 1 Pedro.
Olha que interessante o que o apóstolo Pedro, ele fala sobre essa preciosidade do sangue de Jesus que nos conduz para uma vida do quê? Para uma vida de santidade, de santificação. Eu quero ler aqui os versículos 15 em diante de 1 Pedro capítulo 1. Então, 1 Pedro 1, do versículo 15 em diante, está escrito assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha o 22, o que diz? Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amados, veja que essa oferta realizada por Cristo Jesus em nosso favor nos capacita para levarmos uma vida santa, uma vida de santidade. A palavra de Deus nos diz: sejam santos, porque Deus é santo, vosso Senhor é santo. Então, busquem a santidade. E como que nós vamos nos purificar, nos santificar? Através da obediência à verdade. Olha o que diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida. Como que nós purificamos a nossa vida? Pela obediência à verdade. E tudo isso por quê? Porque nós fomos redimidos, não por ouro ou por prata, mas nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo, ele nos dá a capacidade não apenas de nascermos de novo, mas também de vivermos a vida do novo nascimento, em obediência à verdade. Então, quando nós lemos aqui esse capítulo 4 de Levítico, que é a nossa leitura de hoje, se os irmãos não leram, eu encorajo a lerem para compreenderem tudo que eu estou falando aqui, nós vamos ver em que cada uma das ofertas, seja o sacerdote, ou toda a comunidade, ou um líder, ou alguém da comunidade que pecou, quando o sacerdote ia fazer essa oferta, ele precisava molhar o dedo dele no sangue do animal morto. Ou seja, aquilo ali representava que ele estava se tornando o quê? Participante. O sacerdote, ele poderia pecar e fazer o sacrifício pelo próprio pecado, ou ele faria em prol do povo, da comunidade, do líder, da pessoa que pecou. Ele era o mediador, né? Ele que fazia os serviços sacerdotais, ele que intermediava esse relacionamento do povo com Deus. E em todos eles, se você ler aqui no capítulo 4, vai falar que ele precisava o quê? Molhar o dedo dele no sangue do animal. Em alguns momentos ele ia aspergir aquele sangue, em outros momentos ele ia colocar nos cantos do altar. Depende qual pessoa tinha pecado, o que tinha acontecido, mas em todos eles ele colocava o dedo, ele molhava o dedo dele no sangue do animal. Amados, o sangue era um sangue de um animal, mas o sangue que foi poderoso, o precioso sangue derramado foi o sangue de Jesus. E nós nos tornamos participantes desse sangue derramado ao nós depositarmos a nossa confiança nessa obra completa que Cristo Jesus fez. E a primeira vez que nós depositamos a nossa confiança, nós nascemos de novo. E a partir dessa vida nova que nós recebemos em Cristo Jesus,
é uma vida perdoada, redimida, regenerada, nós vamos mantendo esse caminho de santificação. E quando pecarmos, assim como acontecia aqui, não o pecado deliberado, porque a Bíblia fala lá em 1 João 3,9, que aquele que nasceu de novo não consegue mais viver na prática deliberada do pecado, ele não consegue mais pecar intencionalmente. Ele vai viver uma vida que ele vai pecar, mas não vai ser um pecado deliberado, algo que ele faça de forma intencional. E isso é o que está tratando esse capítulo 4 de Levítico. Então, quando nós vivemos assim, e quando erramos, nós precisamos o quê? Assim como está escrito aqui, nos conscientizar. Quando nos conscientizamos do pecado, nós acessamos os benefícios do perdão e da redenção e da santificação que Cristo Jesus já conquistou para nós. Essa é a vida, a jornada cristã. Amados, que eu e você, nós entendamos isso de uma vez por todas. Cristo Jesus foi a oferta pelo nosso pecado. E quando nos conscientizamos disso pela primeira vez, nós nascemos de novo. E depois de nascermos de novo, nós precisamos alimentar a vida da regeneração. Só que a nossa santificação, ela é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, ou instantaneamente, ou uma única vez, não. A Bíblia nos garante que é o processo que nós vivemos enquanto estamos aqui nessa terra e nesse corpo, porque esse corpo não herdará o reino de Deus. Então, enquanto estamos aqui na terra, nesse corpo aqui, nós estamos o quê? No processo da santificação. E aí, todas as vezes que nos conscientizamos de algo que fizemos que não deveríamos ter feito, de um pecado, não deveria ter feito isso. Eu pequei fazendo isso contra Deus. Nós fazemos o quê? Recebemos de Cristo todo o perdão, toda a redenção, tudo que ele já conquistou para nós. E prosseguimos e vamos adiante. Essa é a vida da santificação, essa é a caminhada de todo cristão. Talvez você se pergunte, mas e o pecado intencional? Amados, o pecado intencional, a Bíblia fala que é algo para nós pensarmos, tá? Vou deixar isso daqui para você refletir, meditar e ter aí o seu tempo com Deus, para você pensar sobre isso. A Bíblia fala em 1 João 3,9 que aquele que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, aquele que nasceu de novo, ele não consegue pecar intencionalmente. É isso que 1 João 3,9 fala, para nós pensarmos. A Bíblia também diz lá em Tiago, no capítulo 1, acho que é do versículo 13 em diante, que o pecado, quando ele é consumado, ele gera a morte. Mas para o pecado ser consumado, ele tem todo um caminho. Vem primeiro os maus desejos, as concupiscências da carne. Esses maus desejos, essas concupiscências da carne vão sendo alimentadas pela pessoa. Depois que foram alimentadas, então o pecado em si é consumado. E quando o pecado é consumado, ele gera a morte. Ou seja, parece incompatível alguém que nasceu de novo, alguém que de fato nasceu de novo, pecar deliberadamente, intencionalmente. Eu vou pecar e pronto, acabou. Parece incompatível essa vida. Isso é para nós pensarmos, amados. Então, se alguém vive deliberadamente no pecado, ou seja, peca intencionalmente, provavelmente não nasceu de novo. Não é uma pessoa regenerada. Porque a Bíblia faz com que isso torne-se incompatível. Né? Esse texto de 1 João que eu citei com os irmãos 3,9, que aquele que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado, não consegue. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, aquele que nasceu de novo, de fato, ele vai entrar no caminho da santificação. O pecado não vai mais ser algo bom na vida dele. Se ele pecar, ele vai se sentir mal com aquilo. Ele não vai conseguir seguir adiante daquele jeito, daquela forma. Por quê? Porque ele nasceu de novo. A semente de Deus vive nele, está nele.
A semente de Deus está ali agindo nele, o Espírito Santo está ali agindo nele. Ele não consegue mais viver intencionalmente no pecado. Então, quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs e vivem mês após mês, ano após ano, vivendo deliberadamente no pecado, é para nós pensarmos, é para nós refletirmos. Não que nós não pequemos mais, é como eu mencionei, amados, mas o pecado não se torna mais algo agradável. Nós não nos sentimos mais confortáveis com o pecado. Se alguém ainda se sente confortável com uma vida deliberada no pecado, provavelmente essa pessoa não nasceu de novo. Porque o novo nascimento gera em nós esse inconformismo. Nós não conseguimos mais. E quando pecamos, vai ser igual aqui em Levítico 4, o pecado sem intenção. E aí nós vamos, Senhor, eu pequei, me perdoa. E nós recebemos o perdão que Cristo já conquistou, porque Cristo já nos perdoou de todos os pecados, sejam os intencionais e os não intencionais. Cristo já nos perdoou. A oferta já foi realizada, o sacrifício perfeito já foi feito. Mas o que eu estou mencionando aqui, amados, é para nós refletirmos um pouco, pensarmos um pouco, que cristianismo não é esse oba-oba como nós temos visto por aí muitas vezes. Olha esse texto de 1 Pedro que eu li com os irmãos aqui, dizendo ali, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Um texto dizendo, sejam santos porque o vosso Senhor é santo. Vocês não foram redimidos, regenerados por uma semente imperecível, por uma semente perecível, por ouro ou por prata, não. Vocês foram redimidos e regenerados pelo precioso sangue de Jesus. Amados, o sangue de Jesus tem todo o poder e toda a eficácia. E aí, isso é para nós pensarmos. Que tipo de cristianismo eu e você temos vivido? O verdadeiro cristianismo do novo nascimento que nos conduz para a vida da santificação, para o processo da santificação? Não estou falando aqui que então nós nunca mais vamos pecar, não. Mas é como eu mencionei, o pecado vai se tornando desagradável, nós não conseguimos mais viver. E quando temos consciência, porque quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, nós vamos tendo consciência daquilo que desagrada ao Senhor. E aí, quando fazemos aquilo, não nos sentimos confortáveis, não conseguimos conviver com aquilo. Precisamos receber plenamente o perdão de Deus, acessar o perdão de Deus. E tudo isso acontece o quê? Por meio da fé. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa caminhada de fé, viver de fato a fé na obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Que eu e você nós possamos viver assim e pensar nisso, amados. Sabe, porque nós temos visto um tempo bem difícil, nós temos vivido um tempo em que pessoas se denominam cristãs, nós temos visto o número, né, pelo censo, por exemplo, do IBGE no Brasil, nós vemos o número de evangélicos crescendo muito e muito nos últimos anos. Mas parece que esse número não está sendo refletido na vida dessas pessoas. Então alguma coisa está errada e com certeza não é Cristo, não é a obra de Cristo. Não é a palavra de Deus que está errada. Com certeza é esse falso evangelho que tem sido pregado, que tem sido ensinado, que não gera mudança. Por quê? Porque não gera consciência do pecado. Amados, não é para nós vivermos conscientes do pecado, não estou falando isso para nós ficarmos ali se autoculpando, se condenando, não é nesse sentido, amados. Mas a verdade sempre vai nos confrontar. Nos confrontar, quando eu digo, sempre vai confrontar a nossa carne. E aí, quando nós somos a primeira vez confrontados e recebemos pela fé esse confronto, é o dia em que nós nascemos de novo. Senhor, eu estava no meio do pecado, da natureza pecaminosa e mergulhada nas minhas atitudes pecaminosas. Me perdoa. Eu reconheço que eu dependo de ti, que eu preciso da tua obra, eu preciso da vida que o Senhor conquistou para mim. Esse é o momento que nos conscientizamos para o novo nascimento. E depois do novo nascimento, como eu mencionei em todo esse devocional, nós vamos alimentando uma caminhada com Cristo, crescendo no conhecimento da verdade, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, que quando nós pecamos, quando nós erramos, nós não conseguimos mais conviver com aquilo de uma forma como se não fosse nada.
Pequei e continua igual. Não, não conseguimos mais. Por quê? Porque a nossa natureza mudou, a semente de Deus permanece em nós, está em nós, e nós não conseguimos mais conviver com o pecado sem que o pecado nos machuque. Sabe? O pecado começa o quê? A nos machucar e nós começamos a sentir isso. E aí precisamos, pela fé, receber todos os dias o quê? O perdão de Deus, a redenção de Deus, a vida que Deus conquistou para nós, que é uma vida pura, santa, justa, reta. Então, que eu e você, amados, nós vivamos isso e possamos compartilhar isso com as pessoas. Que o verdadeiro evangelho ele seja disseminado em nosso meio. O verdadeiro evangelho que gera vida, que gera mudança, que as pessoas se conscientizam do quanto elas dependem de Cristo Jesus, do quanto por si mesmas elas são pecadoras, não conseguem, não têm capacidade para se santificar, do quanto elas precisam de Cristo. Porque a vida do evangelho é essa vida de dependência. Como está escrito lá em João 15,5, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então que eu e você, nós entendamos isso e vivamos isso e possamos transmitir isso para as pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor tem nos conduzido, Pai, numa vida de crescimento, de avanço. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a compreender o efeito da obra que Cristo Jesus realizou sobre a nossa vida, nos perdoando, nos redimindo e nos capacitando para viver de fato a vida da santidade, a vida da santificação. Nos ajuda nisso, Pai. Espírito Santo, só o Senhor tem o poder de nos ensinar, de nos capacitar, de nos aconselhar, de nos corrigir. Espírito Santo nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos, nos ensina naquilo que precisamos ser ensinados. O Senhor Jesus foi essa oferta perfeita pelo nosso pecado. E nós queremos acessar todo o benefício do seu perdão, da sua redenção. Nós queremos viver tudo isso. Pai, nós entendemos que ao nascermos de novo, o pecado se torna algo que nos machuca. Nós não conseguimos mais viver confortáveis com o pecado. Então, nos ajuda a receber plenamente o perdão, a redenção que há em Cristo Jesus. E assim como está escrito lá em 1 Pedro, sermos purificados pela obediência à sua verdade. Nos ajuda, Espírito Santo, a obedecer a verdade, a obedecer a palavra de Deus, a viver de fato a vida da fé, porque a fé sempre produzirá obediência a Deus. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.